animal selvagem comendo aqui na porta. Em pleno dia. Olá, meus irmãos, minhas irmãs, tudo bem com vocês? Uma alegria enorme revê-los através de mais um estudo da Palavra de Deus. Eu gostaria, antes dessas considerações, de convidá-los para uma palavra de oração. Santo Deus, muito obrigado, Senhor, por este momento tão nobre em nossa vida, onde podemos falarmos contigo e podermos abrir o nosso coração, além de tudo, e suplicar para Ti. Que Tu abençoe a nossa jornada pela Tua Palavra, ao buscar o sustento para a nossa fé. Abençoe todo o Teu povo escolhido, que habita debaixo da faixa do conflito, Senhor, para que todos possam andar seguros em Teus caminhos e possam andar debaixo da Tua proteção e principalmente da Tua direção. Ao encerrarmos esse trimestre de lições, Senhor, que possamos concluí-lo na certeza de que fazemos parte dessa aliança maravilhosa que a humanidade tem para contigo e que Tu tens para conosco, considerando-nos a todos como Teus escolhidos e membros do Teu reino eterno. É o que Te suplicamos, agradecidos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Antes de adentrarmos no estudo da lição, eu gostaria de fazer um pequeno comentário. Momentos de vida no campo, que hoje eu deveria estar apresentando o passeio dentro do condomínio, eu não o fiz, porque mesmo sendo bastante objetivo, acabou dando um passeio de 26 minutos. Passeio dentro do condomínio. Não tinha como colocar essa gravação junto com a lição. Portanto, essa gravação está no meu canal e eu sugiro que vocês acessem para poder conhecer melhor o condomínio Vitrine do Lago, onde eu convido você e seu lar a vir fazer parte, aguardar Jesus voltar daqui. Porque foi um lugar especialmente preparado para você e sua família, para que todos nós possamos, de fato, ficarmos mais tranquilos diante de uma situação tão turbulenta que o mundo está enfrentando e enfrentará rumo ao desfecho do grande conflito entre o bem e o mal. Aqueles que são verdadeiramente membros do exército de Deus aqui na terra, que são conhecedores da palavra, sabem o que eu estou dizendo. Estamos diante do desfecho do grande conflito. E um outro comentário também, esse minuto de vida no campo que está aí hoje, esse animal que eu filmei, é um cachorro do mato, das várias... Estou aqui gravando e algumas araras assentaram aqui do meu lado, vou mostrar para vocês. Não deixou. Várias delas assentou aqui junto comigo, coisa mais linda. Escutaram o barulho, né? Como eu estava dizendo, esse cachorro do mato é uma raça diferente. Aqui tem outros que à noite vem pegar o resto de comida, deixa no cantinho lá, as sobras de comida. Tem raposas, tem cachorro do mato, tem o lobo-guará, que sempre vem ali para se alimentar. Mas são animais mais comuns, mais conhecidos. Esse que eu filmei aí no Minuto de Vida no Campo, ele estava sendo considerado como animal extinto. Veja que ele tem uma estrutura parecendo animal pré-histórico. Pelo visto ali é uma fêmea e já tem sido visto alguns por aqui. Eu particularmente não conhecia, não tinha noção que tivesse um animal tão desprovido de beleza igual aquele, porque esse é de amargar. Mas tudo bem. Está na lista de animais extintos, agora na lista de animais quase extintos, né? Ele foi visto recentemente no Amazonas. Ali foi visto alguns indivíduos que começou a ressurgir
de pouco tempo para cá. Ou seja, está na lista de animais em extinção, mas sendo retirado então da lista de animais que se dizia extintos. Muito bem, a lição que temos hoje é o encerramento do segundo trimestre do ano de 2021. A promessa, a aliança eterna de Deus. Como vocês sabem, eu gosto de fazer uma revisão no trimestre todo, olhando pelos tópicos do índice. Bora lá. No primeiro tema nós estudamos sobre o que aconteceu. Nós analisamos os 3 primeiros capítulos de Gênesis, aquela beleza da criação então, quando Deus formou esse nosso planeta, seguido numa rotina como continua até hoje, né? Deus como Criador, criando mundos e mundos pelo universo afora. Então esse registro aí de Gênesis 1, 2 e 3, focando o momento em que chegou a criação e formação do nosso planeta, o planeta Terra, e do nosso sistema solar. E aí vem a pergunta, o que aconteceu? É lógico, nós estamos falando de um resumo envolvido de uma maneira sintetizada em bilhões de anos. Mostra a criação do universo, a formação da Terra deixada sem forma e vazia, mostra a formação do planeta Terra, então, depois de muitos anos, e aí dentro desse inteirinho sabemos, pelo relato, que o pecado já tinha entrado no céu, antes da formação deste mundo, mas aí vem a formação deste mundo e o que aconteceu, vem a pergunta. Vimos Gênesis 3, a queda dos nossos primeiros pais, que eram os líderes deste planeta. Aí nós entramos no segundo tema e assistimos os princípios fundamentais da aliança. A aliança que Deus fez, evidentemente, com os nossos primeiros pais após a queda. E o que se seguiu daí adiante. E deixou princípios básicos para os nossos primeiros pais, princípios estes que seriam absolutamente imutáveis, se é que eles quisessem continuar fazendo parte, agora, não de membros mais de uma raça pura, como eles foram criados, mas agora membros de pessoas escolhidas, porque estariam escolhendo esses princípios básicos, escolhendo estar com Deus, escolhendo fazer parte da luz e obedecer os princípios dessa luz orientada pelo Criador. Aí sim, eles seriam então considerados pessoas eleitas para que durante essa vida de mortal que agora estariam vivendo neste planeta e parando então uma descendência para que em breve recebesse o Messias e logo então em seguida, olhando de um prisma divino, é claro, de um prisma da eternidade, logo então pudesse receber o Filho de Deus vindo buscar os seus escolhidos, que é onde está eu e você hoje. Por isso que no terceiro tema nós estudamos para todas as gerações. Esses princípios que foram orientados aos nossos primeiros pais prosseguiram sendo transferidos de pai para filho até que chegasse a mim e a você. E até o fechamento da porta da graça, esses princípios seriam mantidos dentro dessa aliança para que de fato eu e você pudéssemos sermos abraçados pelo Filho de Deus nas nuvens dos céus, dizendo: vinde benditos de meu Pai, para o reino que está preparado para vocês antes da fundação do mundo. Pense nisso, amado irmão. É muito sério isso aí. Pense nisso, amada irmã. É muito importante, é muito sério esse assunto. Porque no quarto tema nós estudamos uma aliança eterna. Porque vem de Deus. Foi uma espécie de um contrato, uma maneira figurada de comparar, de um contrato que Deus fez com a raça caída, convidando eles para fazer parte de uma raça eleita, para que eles preparassem a sua descendência para serem resgatados como uma dádiva oferecida por essa aliança maravilhosa que Deus, através do seu amor inimaginável, ofereceu a todos nós. Por isso que no quinto tema estudamos sobre os filhos da promessa, que envolve a mim e a você. Aí o tema foi aprofundando, chegando ao sexto tema,
a descendência de Abraão, que nós vimos nesse contexto que Abraão foi o de melhor que tinha na genética até por volta de quase 2000 anos antes de Cristo. Porque sabemos que Abraão nasceu em 1996 a.C. e desde que surgiu Abraão, nesse período, nessa época, esse indivíduo foi considerado o que melhor se tinha na genética apurada em toda a face da terra, para então ser considerado o nosso pai da fé, uma referência de fé. E vimos dentro desse contexto que eu e você somos considerados filhos de Abraão pela fé, desde que realmente possamos expormos essa comunhão real de fé, de que somos pessoas que realmente vivemos pela fé. Em seguida, no 7º tema, analisamos a aliança no Sinai. Nós vimos nesse tema que da mesma forma que Deus face a face falou com Adão, também ele falou face a face com Moisés, lá em cima do Monte Horebe, ou Monte Sinai. Esse então que Paulo comenta, o Monte Sinai lá da Arábia Saudita, e não o Monte Sinai, batizado pelos cristãos que viveram no período da Idade Média, criando nessa região um lugar de turismo. Mas vimos também nesse tema que os hebreus, para serem libertos do Egito, não poderiam estar libertos no Egito, dentro do Egito, em jurisdição egípcia, é claro, mas em jurisdição árabe, que era outra região. Em todas as épocas, até os animais respeitam limites de demarcação, como então foi respeitado nessa ocasião, e os egípcios então não atravessaram em direção ao Reino Árabe, região então dominada pelos ismaelitas, onde inclusive foi o lugar que Moisés, quando se refugiou, quando ele fugiu lá e passou 40 anos, ele tinha 40 anos quando cometeu o crime de matar o egípcio, protegendo os seus irmãos hebreus. Moisés fugiu aos 40 anos de idade e passou 40 anos em Midian. Midian é justamente a região onde está o Horebe. Ele estava ali apacentando ovelhas, como o capítulo 3 de Êxodo, do verso 1 ao 3, está comentando. Ele estava ali apacentando o rebanho de Jetro, quando ele viu lá em cima do Horebe a sarça ardente, subiu para ver o que estava acontecendo. E vocês conhecem o resto da história. Lá na altura do verso 12 do capítulo 3, é comentado, Deus falando para ele: vocês, o meu povo, vai vir me adorar aqui nesse monte. Então é muito claro, e Paulo comenta lá em Gálatas, bem claro, que é o Monte Sinai da Arábia. Então é muito claro isso. Então a aliança ali no Sinai, ela foi simplesmente confirmada. Os princípios e as bases que já foram estabelecidas desde Adão, passando por Noé, passando por Abraão e até então aos nossos dias. Por isso que no 8º tema nós estudamos a lei da aliança. Essa mesma lei que Abraão guardou, mas conhecia também como Adão conheceu, em 2 mandamentos, amar a Deus acima de tudo e o próximo como a si mesmo, é a eterna lei de Deus, que é a expressão do caráter de Deus, essa lei absoluta que continuará desse jeito, mas no Sinai foi decalogada. Teve que ser desenhada, né? Porque o povo estava com o coração tão duro que teve que decalogar. Mas a lei da aliança continuou desde a antiga e continua até hoje. Não mudou nada. São princípios básicos. O que mudou foi a lei de Moisés. Aquelas cerimônias, rituais que apontavam para o sacrifício do Messias. Ao Messias cumprir com esses rituais, passou. Foi cravado na cruz, encerrou o assunto. Lei de Moisés. Mas a lei de Deus é a expressão do seu caráter. Esses são fundamentos eternos. Inclusive, no 9º tema, entramos no sinal da aliança, que é o próprio sábado, como Ezequiel 20, 12 e 20 comenta, né? Santificai os meus sábados, porque lá no livro de Isaías, capítulo 66, verso 22 e 23, fala que o sábado no novo céu e na nova terra que eu hei de fazer, continuará vindo me adorar todo sábado, toda a carne estará vindo me adorar. Então, tá aí, coisa da eternidade, são princípios básicos, realmente, o sinal é eterno porque é o sinal de Deus.
Então não tem como questionar isso aí, não é assunto para ficar sendo discutido na boca de mortal daqui para ali, e para lá e para cá, de forma alguma. E quando nós entramos no 10º tema, a nova aliança, vimos que é a mesma da antiga aliança, porque os seus princípios fundamentais são os mesmos. É um acordo feito com um Deus eterno e continua sendo feito pelo mesmo Deus, entre ele e nós. Quando Jesus comissionou 12 apóstolos, essa comissão se estende a mim e a você. Jesus foi assunto aos céus, 11 apóstolos no caso, e logo em seguida foi escolhido Matias, né, que substituiria Judas e continuaria 12. Mas eu e você continuamos a fazer discípulos até hoje, aguardando esse Filho de Deus vir para nos buscar. Justamente estabelecido nos princípios da nova aliança, que são os mesmos da antiga aliança. Nós estudamos também o santuário da nova aliança, aquele santuário feito não por mãos humanas, mas pelas mãos do próprio Deus. Vimos o santuário aonde um descendente de Adão, Melquisedeque, membro de raça pura que nunca pecou e que sempre andou por aqui no planeta Terra, olhando evidentemente, administrando os assuntos de Deus debaixo da história do grande conflito diante da nossa raça. Esse indivíduo teve com Abraão, ele também transferiu esse sacerdócio, sumo sacerdócio, direto para o Filho de Deus, para então o Messias ressurreto, que cumpriu com êxito a sua missão, e Messias esse que tanto passou, prosseguiu ao entrar nesse santuário, fazendo o serviço de sacerdote, representando para nós, na realidade, um advogado nosso, como assumiria também, numa determinada data, que nós sabemos, após os 2.300 anos da profecia de Daniel 8,14, ele acumularia também a função de juiz, ou sumo sacerdote. E isso tudo foi transferido diretamente de Melquisedeque, um membro de raça pura, que nunca pecou, para então o Salvador, que tem um significado especial, porque ele é uma criatura, e transferiu para um Deus que se fez como um de nós, e com êxito venceu o pecado, venceu a morte eterna, e agora está disponível a vencer a minha e a sua morte eterna, que todos estamos condenados sem Deus. Só com Deus estamos livres da morte eterna. Por isso que no 12º tema nós estudamos fé da aliança. Nós assistimos nesse tema orientações seguras para todos aqueles que escolheram trilhar na jornada da caminhada cristã. Por isso que hoje nós estaremos estudando a vida na nova aliança. Inspirados no Evangelho de João, capítulo 10, verso 10, onde o Filho de Deus nos diz: eu vim para que tenham vida e tenham vida em abundância. Ele está tratando de um assunto que é o mesmo contexto do capítulo 11 do Evangelho de João, que trata da ressurreição de Lázaro. Ele está trabalhando esse tema dentro do mesmo contexto, expressando a diferença entre vida eterna e vida comum do planeta, entre morte eterna e o sono da morte. Ele passou a usar a morte e ressurreição de Lázaro como um paralelo explicativo da morte e ressurreição dele. Lázaro vivia uma vida comum, morreu o sono da morte e ressuscitou para continuar uma vida comum. Ele morreria a morte eterna, como sabemos em Apocalipse 1, verso 5, ele foi o primogênito dos mortos, ou seja, depois de 4.000 anos de história de pecado e de pessoas morrendo, claro, morrendo o sono da morte, ele morre a morte que ele lá no Getsêmani sabia que ia morrer, sangue, suou sangue no Getsêmani, porque sabia que ia morrer a morte eterna, e a morte eterna, se tiver uma vírgula sequer, um arranhão sequer de pecado, jamais ele ressuscitaria. Porque ele dependeria de ser perfeito. Ou era perfeito e ressuscitaria, ou qualquer arranhão, ele jamais sairia da sepultura, porque ele havia se tornado um mortal comum de nós. Ele se fez carne e habitou entre nós.
se fez como um de nós. A carne que se refere aí é a carne mortal e não a carne incorruptível, como 1 Coríntios 15, 51 e 53 trata. Ou seja, a carne que ele ressuscitaria. A carne que eu e você, se estivermos descansados por ocasião da segunda volta de Cristo, iremos ressuscitar, revestida da incorruptibilidade. Ele se fez carne, uma carne mortal. Ele foi um homem de dor, ele sentiu dores, teve as emoções nossas, teve todas as tentações que nós passamos, ele passou. E venceu todas, uma por uma. Mas como mortal, ele sentiu esse drama lá no Getsemane. E aqui ele passa então a fazer o paralelo sobre esse impacto. Ele venceu a parte dele, a morte eterna. E agora ele quer vencer por mim e por você. Mas eu e você temos que desejar isso. Temos que aceitar fazer parte dessa nova aliança, desse grupo que vai realmente abraçar com o Senhor nas nuvens dos céus. Aqueles que olharão para o céu e dirão: esse é o nosso Deus a quem nós aguardávamos. Pense nisso, amado irmão. Pense nisso, amado irmão. No segundo tema, alegria. 1 João, capítulo 1, verso 4, o mesmo autor, então, usado pelo Espírito Santo para escrever o Evangelho de João, vem também com esse comentário maravilhoso, essa expressão, dizendo que escrevemos essas coisas para que a vossa alegria seja completa. Realmente, irmãos, se nós abraçamos fazer parte da raça eleita, de pessoas que realmente desejam ser pessoas convertidas o tempo todo, esse é o membro da raça eleita, se preparando para voltar a fazer parte de uma raça original que Deus criou, uma raça pura, sem defeito, sem pecado, revestida então pela incorruptibilidade, revestidos pela imortalidade. Nós precisamos de aprender a curtir a paz de Cristo. Ela só vem ao abraçarmos essa luz apresentada por essa aliança que Deus fez com a humanidade. Então aí entenderemos o que é a paz de Cristo. Aí encontraremos a verdadeira alegria em qualquer situação que estivermos enfrentando no mundo. Não importa se enfrentamos doenças, não importa se enfrentamos prisões, se enfrentamos guerras, se enfrentamos dificuldades financeiras, se enfrentamos dificuldades familiares, se enfrentamos qualquer tipo de dificuldade nesse planeta. A nossa alegria será sempre completa, porque sempre estaremos olhando para o autor e consumador de nossa fé e estaremos sempre com o senso de missão cumprida. A nossa missão que nos foi confiada. E isso sempre nos trará alegria, irmãos. Sempre nos completará. Porque a alegria e a paz de Cristo estão mescladas, estão misturadas, são inseparáveis e faz parte da vida de todos aqueles que escolhem viver debaixo dessa aliança maravilhosa que Deus fez conosco. E é só assim que aprenderemos a andar nesse relacionamento tão íntimo e tão especial de Deus com os seus escolhidos, com a raça eleita, como disse Pedro. No terceiro tema, livres da culpa. Aqui Paulo cita Romanos capítulo 8, verso 1, que, portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Aí teve um erro ortográfico, Espírito com E minúsculo, mas aqui no original é Espírito com E maiúsculo. É andar debaixo da graça de Deus, debaixo da orientação do Espírito Santo. Entendendo exatamente aquela voz que o salmista disse: esse é o caminho, andai por ele. Essa é a mesma orientação lá do Evangelho de João, no capítulo 3, do versículo 1 ao 8. Quando aquele personagem, Nicodemos, vai de noite ter com Jesus, e nós conhecemos o relato, né? Naquele tempo havia entre os judeus um homem chamado Nicodemos. Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Jesus respondendo lhe disse: na verdade te digo, se alguém não nascer de novo, não pode entrar no reino de Deus. Nicodemos, embaraçado, né? De ver Jesus responder, o que ele foi lá para perguntar sobre a questão do batismo de João Batista, e respondeu para ele sem ele perguntar,
ficou tão chocado que fez uma pergunta infantil: Senhor, mas como pode um homem nascer de novo sendo velho? Porventura ele pode voltar para o ventre de sua mãe e nascer de novo? Jesus pacientemente, amorosamente respondeu para ele: não te admireis de eu te haver dito que necessário vos é nascer de novo. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do espírito é espírito. E se alguém não nascer de novo, não pode nem ver o reino de Deus, quanto menos entrar. Aí ele faz um comentário tão interessante, que encaixa perfeitamente com tudo isso que nós estamos aqui comentando. O vento sopra aonde quer. Ouves a sua voz, mas não sabe nem de onde ele vem e nem para onde ele vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Realmente, irmãos, as pessoas que são convertidas, que são de fato membros da raça eleita, eles percebem o chamado do Espírito Santo, eles percebem a voz do Espírito Santo como se percebe o vento. Não sabe de onde ele vem nem para onde ele vai. Ninguém conhece o itinerário do Espírito Santo, nem no planeta Terra e quão diria então pelo universo afora. Sabemos que ele tem uma missão prioritária aqui no planeta Terra, porque foi dito pelo próprio Filho de Deus que deveria ir para que o Espírito Santo pudesse vir, que se ele não fosse, o Espírito Santo não viria. Então esse Espírito Santo está aqui, mas as pessoas que são nascidas pelo Espírito, que foram chamadas para divulgar essa mensagem, essa missão, essa pregação do Evangelho a todo o povo, tribo e língua, essas pessoas têm essa conexão com o Espírito Santo. E essa conexão com o Espírito Santo, andando debaixo dessa missão, mesmo sendo pessoas mortais como nós somos, nós temos a certeza do perdão de Deus e que estamos realmente livres da culpa dos nossos pecados que nós cometemos como mortais todo o tempo da nossa vida. E temos a segurança sempre do perdão, da reconciliação e do senso de missão que nós não abrimos mão de transferir isso de pai para filho, para os amigos, para todos aqueles que nos cercam, para o mundo ao nosso redor. Para que ao cumprir então a missão assim, como pessoa, como indivíduo e como igreja, temos a certeza que em muito breve abraçaremos com o Senhor nas nuvens dos céus. Daí entramos então no quarto tema, nova aliança e novo coração. Justamente inspirados em Efésios capítulo 3, do verso 17 ao 19, olha a palavra de Deus o que diz aqui. E assim, pela fé, que Cristo habite no coração de vocês, estando vocês enraizados e alicerçados em amor. Isto para que, com todos os santos, vocês possam compreender qual é a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, todo o entendimento, para que vocês fiquem cheios de toda a plenitude de Deus. Irmãos, se alguém aprofundar no conhecimento do amor de Deus, está aprofundando evidentemente na plenitude do reino de Deus. Passa a conhecer detalhes profundos dentro da palavra de Deus que quebra a vidraça das tradições religiosas, que nos tira da prisão que essas tradições acabam formando, de mente presa, de coração preso. E podemos enxergar um universo além de nós. Podemos olhar para o céu e não ter uma mente tão fechada que todas aquelas estrelas que vemos são sistemas solares que existem dentro da Via Láctea, assim como sistemas solares que existem fora da Via Láctea. Sistemas solares esses com mundos em volta, criados pelo mesmo Criador, que não estamos sozinhos no planeta Terra. Assim também não estamos sozinhos na igreja e nem na nossa fé. Todos os seres que caíram e pecaram são alvos do amor de Deus, fazem parte dessa aliança e são convidados a serem novas criaturas, a ter um novo coração, a ter uma nova mente, uma mente aberta, uma mente disponível, uma mente flexível, ter uma vida flexível, para que o Espírito Santo possa moldar como barro mole e fazer de nós um vaso que possa reter as gemas do tesouro sagrado da palavra de Deus para distribuir a todos. Lembra que Jesus falou para a mulher samaritana, lá no poço de Jacó, para que no seu peito se torne uma fonte a jorrar para a vida eterna, aqueles que tomam dessa água, a água que eu lhes der? É isso, irmãos.
Nós precisamos nos tornar esse vaso para que essa água possa ser distribuída, essa água, como a farinha lá da viúva de Sarepta, o milagre lá de Elias, também nós possamos, da mesma forma, desse vaso que nos tornamos, sermos usados como instrumentos nas mãos de Cristo para distribuir dessa água para todos aqueles que nos cercam. Porque fazemos parte da nova aliança e temos um novo coração. Somos pessoas, membros da raça eleita, pessoas convertidas de fato. Por isso que no quinto tema analisamos nova aliança e vida eterna. E volta naquele contexto lá do capítulo 10 e capítulo 11 do Evangelho de João, o contexto lá de Lázaro, como comentado anteriormente. Jesus faz um comentário, uma chave teológica da compreensão do paralelo entre sono da morte e morte eterna, entre vida comum e vida eterna. Onde ele diz, então, Jesus declarou, comentando ali com Marta e com Maria, as irmãs de Lázaro, que estavam ali chocadas, ele tentando consolá-las, né? E quando ele trata do assunto de que Lázaro iria ressuscitar, ela, eu sei, Senhor, na ressurreição do último dia, etc. Mas Jesus usa essa chave aqui do capítulo 11, do verso 25 e 26, onde ele diz, então Jesus declarou, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo o que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Ou em outras expressões, em outras traduções, jamais morrerá. De fato, se a pessoa tem garantida a vida eterna e ele tiver o sono da morte, ele não vai morrer, ele está dormindo. Como ele falou no verso 11 do capítulo 11 do Evangelho de João, Lázaro, nosso amigo, dorme, mas vou despertá-lo do sono. A irmã dele chegou a falar, na hora que ele pediu para tirar a pedra, Senhor, ele está de 4 dias, ele está dissorando. Eu imagino que quando abriu aquela pedra, irmão, quando tirou aquela pedra da sepultura, o mau cheiro que invadiu aqueles que estavam ali em volta foi horrível. E quando ele fala Lázaro, o mau cheiro acabou imediatamente. Sai para fora e sai aquele homem todo envolvido em panos, como era o costume daquela época, fachar o corpo morto todinho. Imagine que cena que foi vivida. O mau cheiro acabar imediatamente, um indivíduo com 4 dias morto sai para fora, andando, todo parecendo uma múmia enfaixada. Que drama, que sensação horrível que foi aquilo. E que sensação espetacular também não deixa de ser. Que coisa maravilhosa. Mas deixando claro o paralelo entre vida eterna e vida comum, entre sono da morte e morte eterna. Jesus morreu a morte eterna, foi o primogênito dos mortos. Ele venceu e quer vencer a minha cota e a sua de morte eterna, em que sem Deus todos estamos condenados. Por isso que ele comenta lá em 1 Coríntios 15 que o último inimigo a ser vencido será a morte. A hora que ele vencer a minha e a sua. Ele já venceu a dele e quer vencer a minha e a sua. Mas essa escolha não depende dele, depende de mim e de você. Se somos ou não membros que participamos da raça eleita, somos justificados pela fé e vivemos como justos que andam pela fé e pensamos e agimos pela fé, influenciados direto pelo Espírito Santo, ou se estamos andando como Maria vai com as outras, tomando decisão pelas influências dos mortais. O nosso coração precisa de ter momentos íntimos somente com Deus. Todos vivem esses momentos todos os dias, mas o justo viverá pela fé. Pense nisso, amado irmão. Pense nisso, amado irmão. Sexto tema, nova aliança e missão. Aí agora entramos no ponto mais alto dessa lição. Mateus capítulo 28, verso 19 e 20. Portanto, ide e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar tudo que vos tenho ordenado. E eis que estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos, ou até o fim dos tempos. Irmãos, a missão do ide. Aqui brilha o sol da justiça, irmãos. A justiça divina brilha nessa missão, irmãos. Se eu e você cumprimos com a parte que nos foi confiada, em muito breve Jesus estará voltando e nós poderemos abraçar com o Senhor nas nuvens dos céus. Os nossos entes queridos sairão das sepulturas
para junto conosco, os que estivermos vivos, que num piscar e fechar de olhos seremos transformados e iremos ao encontro com o Senhor nos ares. Como pessoas, membros já então de uma raça pura. Abraçaremos o Senhor nas nuvens dos céus como membros de uma raça pura, porque esse milagre acontecerá no ato em que a luz de Cristo, na sua volta agora, bater na face da terra. Nós seremos transformados. Isso que é corruptível se revestirá da incorruptibilidade. Vamos fazer parte disso, irmãos. Jamais abrindo mão da nossa missão, a missão do ID. Compartilhando essa mensagem a todos os que nos cercam. Sejam nas redes sociais, sejam pessoalmente, não perca a oportunidade de dizer para todos os que te cercam, para todos aqueles que nos cercam, Jesus está voltando. Jesus em breve voltará. Pense nisso, amado irmão. Pense nisso, amada irmã. O sétimo tema, um apelo direto. Irmãos, Testemunhos para a Igreja, volume 5, página 353, o Espírito Santo tem um apelo muito profundo do Espírito Santo através dessa pena inspirada. Venha, meu irmão, venha assim como está, pecaminoso e corrompido. Coloque seu fardo de culpa sobre Jesus e, pela fé, reclame seus méritos. Venha agora, enquanto existe misericórdia. Venha com confissão, venha contrito de coração, e Deus o perdoará abundantemente. Não se atreva a menosprezar essa oportunidade. Ouça a voz da misericórdia, que agora insiste com você para erguer-se dentre os mortos, a fim de que Cristo lhe conceda luz. Cada momento agora parece ligar-se diretamente com os destinos do mundo invisível. Então não deixe que seu orgulho e incredulidade o levem a rejeitar ainda mais a misericórdia oferecida. Caso contrário, você será deixado a lamentar-se no final. Passou a cega, findou o verão e nós não estamos salvos. Lembra que uma vez Jesus, nas suas andanças, alguém falou para ele: Senhor, eu já vou seguir o Senhor, deixa só eu enterrar meu pai e já volto. Jesus virou para ele e disse: deixe que os mortos enterrem seus mortos. Aqui tem o mesmo apelo, irmãos. Nós precisamos de ressurgir do meio desses mortos que está com a mente travada e não consegue ver o reino de Deus vindo em glória e majestade, em plena pandemia mundial que nós ainda estamos enfrentando, com essa praga que o diabo lançou através das potestades da maldade nesse mundo e que está tentando acostumar a humanidade aí com uma máscara parecendo um cabresto de animal, para depois, quem sabe, colocar até freio, né? Ou seja, apertar o nível de sufoco contra a humanidade, contra os escolhidos do Senhor. Provas essas que nós já temos mais de um ano que nós estamos enfrentando e que o mundo inteiro foi abalado, que as igrejas foram fechadas e não teve mais um comportamento normal, que não teve mais uma rotina normal de evangelismo, nem dentro e nem fora da igreja. Que evangelismo virtual esteve em alta, está em alta, mas o evangelismo virtual não atinge a maior parte da massa humilde e pobre da face do planeta Terra, porque essa estratégia das potestades da maldade é atacar e impedir o maior número possível de pessoas em contato com a pregação do evangelho, em contato com essa aliança, em contato com essa nova aliança de Deus com a humanidade e da breve volta de Cristo, que está sendo apresentado o tempo todo na palavra de Deus. Impedir que as pessoas realmente tomem providência e se preparem para escolherem lugares em toda a face da terra onde tem irmãos nossos, irmãs, preparando lugares como eu tenho preparado aqui no Vitrine do Lago, para receber o povo de Deus. Como eu já disse, aqui a metade da propriedade é uma reserva, aonde as pessoas poderão acampar, os humildes do Senhor poderão viver acampado a partir do decreto dominical. Assim que for empreendido o decreto dominical, eu farei cadastrando famílias para viver aqui na reserva legal. Até Jesus voltar, que sabemos que os últimos acontecimentos serão muito rápidos e a crise passará muito rápida. Mas a outra parte do condomínio
é para receber aqueles que têm condição, para que eles tenham na sua própria propriedade condição de agregar outros depois, membros conhecidos ou membros do povo de Deus que venham mais tarde, e ali na reserva talvez já não tenha mais lugar, e ele, como em Atos dos Apóstolos, como bem será comum de todos, estará também agregando, quem sabe, outras pessoas ali dentro da sua propriedade. E de alguma forma poderá ficar igual coração de mãe, né? Sempre cabe mais um. Meus irmãos, o que eu estou dizendo na mente de uma pessoa comum aí do mundo parece loucura, mas Jesus está voltando. E não foi eu que disse isso, foi o Filho de Deus. Ele deixou sinais para que nós, ao olharmos, entendêssemos e pudéssemos olhar para cima e ter a certeza que Jesus está voltando. Comparando com os brotos da figueira. Vocês sabem que a figueira está brotando, o verão está chegando. E vocês assim não conhecem os sinais de Deus? Presta atenção, irmãos. Essa pandemia atingiu o planeta, mexeu com a estrutura da obra de Deus aqui na face da Terra. É uma guerra biológica contra a obra de Deus. E a resposta, como vem de Deus, que é divino, eu e você viveremos pela fé. É o momento de, pela fé, nós como membros do exército de Deus, enfrentarmos e sermos vitoriosos nessa batalha biológica que as potestades da maldade jogou contra o mundo, e nós estamos vencendo pela fé. Não só nos preparando para a volta de Cristo, mas ajudando a preparar outros para a breve volta de Cristo, e também preparando lugares por toda a face da terra para que membros do povo de Deus possam viver da maneira menos turbulenta possível, menos agressiva possível, menos sufocante possível, diante da última grande crise que nós enfrentaremos em muito breve. Que se está achando que a pandemia foi dura, Jesus disse que as coisas que aconteceram pouco antes da volta dele, as pessoas chegarão a desmaiar de terror. Ninguém desmaiou de terror por causa da pandemia, não, irmãos. Nós vamos ver coisa muito pior, uma perseguição muito agressiva, uma tentativa de quebra da nossa liberdade religiosa, da nossa liberdade de ação e expressão, de comunicação e expressão muito grande, diante de coisas que realmente serão horrorosas, e que sinais haverão no céu e na terra que deixarão muitos assombrados. Mas o justo viverá pela fé. O justo estará preparado. O justo será usado como nunca dantes, como instrumento vivo na mão de Deus. Ó Senhor, abraça-nos como nunca dantes. Encha o nosso coração da consciência da nossa missão. E faça-nos, Senhor, instrumentos receptivos da Tua palavra, da Tua mensagem e principalmente das Tuas ações através de nós, para que aqueles que nos cercam possam receber o Teu recado, o Teu chamado, e também fazer parte da mesma missão e dos mesmos escolhidos que abraçarão contigo nas nuvens dos céus e nas mansões eternas. Te suplicamos e te agradecemos essas bênçãos. Em nome de Jesus. Amém, Senhor.